Imagine que você acaba de pousar em um planeta alienígena. O céu não é azul, mas uma névoa alaranjada e densa. O ar é tóxico, carregado de dióxido de carbono e enxofre. O oceano é uma sopa ácida e fervente, e se você olhar para cima, verá uma lua gigantesca, muito mais próxima do que deveria, provocando ondas de 300 metros de altura que varrem o horizonte a cada poucas horas. Parece um cenário de filme de ficção científica, certo? Mas a verdade é muito mais chocante. Esse lugar é a Terra. Bem-vindo à sua casa, ou pelo menos ao que ela foi durante a maior parte de sua existência. Hoje, olhamos para florestas tropicais, oceanos azuis e cidades vibrantes, e assumimos que nosso planeta sempre foi esse paraíso acolhedor. Grande erro. A história da Terra é uma saga violenta de catástrofes, bombardeios cósmicos e extinções em massa que quase varreram a vida do mapa repetidas vezes. Nos próximos minutos, vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir como uma bola de magma estéril se transformou no mundo que conhecemos hoje. E acredite, a jornada é aterrorizante. Antes de embarcarmos nessa máquina do tempo, já verifique se você está inscrito no canal e ative as notificações. A história do nosso planeta é longa, mas garanto que você não vai querer perder nenhum segundo dessa evolução. Vamos voltar nossa mente para o Éon Arqueano, cerca de 4 bilhões de anos atrás. A Terra era uma recém-nascida cósmica e tinha acabado de sobreviver a um evento conhecido como o Grande Bombardeio Tardio. Imagine toneladas de detritos rochosos, restos da formação do Sistema Solar, colidindo com o nosso planeta sem parar. A crosta terrestre era fina, instável e feita basicamente de basalto, flutuando sobre um oceano de magma. Não havia montanhas como as conhecemos hoje, nem placas tectônicas colidindo para formar picos nevados. A superfície era relativamente lisa, mas mortal. Nessa época, o Sol era muito mais fraco do que é hoje, brilhando com cerca de 30% menos intensidade. No entanto, a Terra não congelava. Por quê? Porque a atmosfera era um cobertor sufocante de gases de efeito estufa, vapor d'água e elementos vulcânicos. O dia durava apenas cerca de 10 horas, porque a rotação do planeta era muito mais rápida. E a Lua, nossa companheira silenciosa, orbitava tão perto da Terra que sua gravidade puxava os oceanos primitivos com uma violência inimaginável. Tente visualizar marés que sobem e descem centenas de metros em questão de horas, lavando continentes estéreis sob chuvas torrenciais de água ácida e quente. Foi nesse caldeirão químico, paradoxalmente, que a vida encontrou um caminho. Em fontes hidrotermais no fundo desses oceanos tóxicos, surgiram os primeiros organismos. Eram formas de vida simples, anaeróbicas, o que significa que não precisavam de oxigênio. E ainda bem, porque não havia oxigênio livre na atmosfera. Durante 1 bilhão de anos, a biosfera da Terra foi pouco mais que uma fina camada de lodo bacteriano cobrindo o fundo do mar e as rochas costeiras. Se um viajante do tempo visitasse a Terra nessa época, a única coisa viva que veria a olho nu seriam os estromatólitos, estruturas formadas por colônias de bactérias que dominavam as águas rasas. Então, algo extraordinário aconteceu. Um erro de cálculo da evolução que quase destruiu tudo, mas acabou salvando o futuro. Cerca de 3 bilhões de anos atrás, algumas bactérias descobriram um truque novo, a fotossíntese. Elas começaram a usar a luz solar para produzir energia e liberaram um resíduo perigoso na atmosfera chamado oxigênio. Para a vida que existia na época, o oxigênio era um veneno mortal. O que se seguiu foi o primeiro e talvez o maior evento de extinção em massa da história, conhecido como a Grande Oxidação. O oxigênio reagiu com o metano da atmosfera, um gás que mantinha o planeta aquecido. Com o metano desaparecendo, a temperatura despencou. A Terra entrou em uma era do gelo brutal, a glaciação huroniana, que durou 300 milhões de anos. O planeta inteiro pode ter se transformado em uma bola de neve cósmica, com gelo chegando até o Equador. A vida, que mal tinha começado, quase foi extinta. Mas a vida é teimosa. Ela resistiu em refúgios vulcânicos e debaixo do gelo, esperando sua chance de ressurgir.
Se você está gostando de descobrir como a Terra quase acabou várias vezes antes de nós chegarmos aqui, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos permite continuar trazendo essas histórias épicas para você. E me conta nos comentários. Se você tivesse uma máquina do tempo, para qual era geológica você teria coragem de viajar? Avançando no tempo, chegamos a um período onde a terra firme ainda era um deserto estéril. Durante o Éon Proterozoico e o início do Paleozoico, a vida ainda estava confinada aos oceanos. Continentes gigantescos, como o supercontinente Gondwana, dominavam o hemisfério sul, mas eram paisagens de rocha nua, parecidas com a superfície de Marte. Foi apenas há cerca de 470 milhões de anos que as primeiras plantas ousaram sair da água. E não eram árvores majestosas, mas musgos simples e líquens que se agarravam às rochas úmidas. O período Carbonífero, que começou há cerca de 358 milhões de anos, trouxe uma mudança visual drástica. Florestas tropicais densas cobriram o planeta. Samambaias, gigantes e árvores primitivas cresciam descontroladamente. Mas havia um problema curioso. A natureza ainda não tinha evoluído fungos ou bactérias capazes de decompor a madeira eficientemente. Quando essas árvores gigantes morriam, elas não apodreciam. Elas se empilhavam umas sobre as outras, camada após camada, preservando o carbono em seus troncos. Ao longo de milhões de anos, essa madeira petrificada se transformou nas vastas reservas de carvão que hoje alimentam nossas indústrias. Imagine só, a eletricidade que você usa hoje pode vir de uma árvore que não apodreceu há 300 milhões de anos. Mas a evolução não parou. O fim do período Permiano testemunhou o evento mais catastrófico de todos: a Grande Morte. Cerca de 96% de toda a vida marinha e 70% da vida terrestre desapareceram. As causas ainda são debatidas, variando de erupções vulcânicas massivas na Sibéria a mudanças climáticas extremas. O planeta ficou quase vazio novamente. Mas foi desse vazio que surgiram os governantes mais famosos da pré-história, os dinossauros. Durante a era Mesozoica, o mundo não era exatamente como nos filmes. Temos a tendência de imaginar uma selva tropical contínua do polo ao Equador, mas isso está errado. Embora fosse mais quente e as florestas chegassem a latitudes mais altas, o Equador sofria com secas severas. Havia desertos imensos, e algo fundamental ainda faltava na paisagem: a grama. Parece trivial, mas as gramíneas são uma tecnologia biológica avançada. Antes delas, o solo era solto e a erosão era constante. Durante o final do período Cretáceo, as plantas com flores e as primeiras gramíneas começaram a surgir. Suas raízes entrelaçadas criaram um tapete firme, o gramado, que segurava o solo, controlava a água e transformava desertos estéreis em savanas e pradarias férteis. Isso mudou a face do planeta, preparando o terreno para os mamíferos que viriam a seguir. Claro, o reinado dos dinossauros terminou abruptamente há 66 milhões de anos, provavelmente com a ajuda de um asteroide gigante que atingiu a península de Yucatán. O impacto, o inverno nuclear subsequente e o colapso das cadeias alimentares abriram espaço para que pequenos mamíferos, que viviam nas sombras dos répteis gigantes, pudessem prosperar. Levou milhões de anos de evolução, de pequenos marsupiais a baleias majestosas, de tigres dentes de sabre a primatas curiosos, até chegarmos ao momento atual. A Terra passou por fogo, gelo, impactos cósmicos e venenos atmosféricos. Ela foi roxa, branca, verde e azul. E agora, pela primeira vez em 4,5 bilhões de anos, existe uma espécie capaz não apenas de se adaptar ao ambiente, mas de moldá-lo ativamente. Nós, Homo sapiens, somos a nova força geológica. Extraímos o carvão daquelas árvores não decompostas do Carbonífero, alteramos a química da atmosfera como as cianobactérias fizeram bilhões de anos atrás, e remodelamos a superfície dos continentes. A história da Terra nos ensina que o planeta é resiliente e está em constante mudança. A vida sempre encontra um caminho, mas as espécies dominantes raramente mantêm seu reinado para sempre. Olhar para o passado da Terra não é apenas uma lição de geologia. É um lembrete de nossa fragilidade
e de nossa responsabilidade. Somos os herdeiros de 4 bilhões de anos de sobrevivência improvável. O que faremos com esse legado é o próximo capítulo dessa história. Se essa viagem pelo tempo mudou a forma como você vê o chão que pisa, compartilhe este vídeo com um amigo que precisa saber disso. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que exploram os mistérios do nosso universo. Deixe seu like e nos vemos na próxima exploração.